Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Manuela Corleta, eu sou acionista da iGreen aqui de Porto Alegre e eu desenvolvo esse negócio em conjunto com meu marido há mais ou menos 1 ano e 10 meses. E o objetivo aqui desse vídeo é trazer alguns motivos do porquê você também deve desenvolver esse negócio e empreender junto com a iGreen. Então, quando a gente conheceu esse projeto, nós também fomos atrás de informações, nós também fomos entender o que estava acontecendo no ramo de energia e aqui a gente separou algumas informações importantes para te ajudar na tua tomada de decisão. Só que antes da gente falar do mercado de energia, nós vamos ter que olhar para algo que aconteceu há 20 anos atrás, no mercado das telecomunicações, de telefonia. Há 20 anos atrás, existiam as estatais. A gente tinha um mercado cativo em relação à questão de linhas telefônicas. Então, houve abertura desse mercado, onde houve a privatização em relação às linhas telefônicas. Porque naquela época, ter telefone, tu tinha que declarar no imposto de renda, era algo super caríssimo. E chegou um momento que vieram empresas que instalaram antenas de telefone para tudo quanto é lado, antena, e as pessoas começaram a migrar para as linhas telefônicas portáteis, fazer a portabilidade. E se a gente para olhar hoje como é que isso funciona, é algo muito simples, é algo muito prático. Então, tu tem uma operadora, se tu quiser ir para outra, tu faz a portabilidade de uma maneira muito rápida. Mas, há um tempo atrás, não era assim que funcionava. Então, houve esse processo lá pelos anos 2000 da privatização da Telecom, que foi investido trilhões de reais. Então, foram muito dinheiro que acabou sendo investido para que houvesse essa migração ali para a gente começar a operar com as empresas privadas que hoje a gente conhece aí, que a gente acaba sendo atendido, né? E se a gente para pensar, gente, o mercado de telefonia, quando houve essa abertura, as empresas elas vieram se posicionar e tudo mais, e as empresas que mais prosperaram, hoje as que têm mais milhões de clientes, assim, que a gente fala e todo mundo conhece, o que acontece? Elas foram as empresas que foram pioneiras na época, foram as primeiras empresas que viram o potencial desse mercado e começaram a investir. E elas estão hoje muito bem posicionadas com seus milhões de clientes. Esse mercado de telefonia, hoje, ele movimenta no Brasil em torno de 170 bilhões de reais por ano. É um mercado gigantesco, a gente sabe que hoje as pessoas têm normalmente até mais de uma linha telefônica, então tem muito potencial ali, e a gente tem essas grandes players aqui que vocês já devem ter escutado falar, né? Vivo, Claro, TIM e Oi. Essas empresas, elas estavam bem posicionadas lá nos anos 2000, na hora certa, no momento certo, e hoje a gente sabe que elas desfrutam de tudo isso que elas construíram. Quando a gente para entender sobre o mercado de energia, a gente está falando de um mesmo momento que aconteceu nos anos 2000, a gente está vivendo hoje no mercado de energia. Só que quando a gente para analisar o quanto esse mercado de energia movimenta hoje em relação aqui no Brasil, é praticamente o triplo do mercado de telefonia. Então, hoje a energia ela movimenta 400 bilhões de reais por ano, tá? E está sempre aumentando. A gente sabe que cada vez mais tem consumo maior de energia, com inteligência artificial, banco de dados, novas unidades consumidoras. Então, é um mercado que movimenta hoje muito dinheiro. E é este mercado que nós estamos vivendo a quebra deste monopólio. E é isso que eu quero que vocês entendam. Lá nos anos 2000, a gente tinha as estatais, houve a quebra do monopólio, vieram aquelas empresas privadas, se posicionaram e conseguiram pegar os clientes para as linhas telefônicas. A gente está vivendo essa mesma situação hoje no ramo de energia. A gente está vivendo essa quebra dos monopólios das distribuidoras para a gente migrar para um novo modelo, tá, gente? Isso é muito importante que vocês entendam, porque até hoje a gente viveu um modelo de um mercado cativo, onde você não tinha muita autonomia em relação à sua conta de luz. Você ia lá, liga para a distribuidora começa a fornecer ali a energia para você e você começa a pagar a conta de luz. Se a conta de luz fica mais cara, se tem alguma outra questão, a gente não tinha muito direito, a gente tem que pagar ali o valor que a distribuidora acaba nos oferecendo, né? Só que esse momento de abertura de mercado agora é o que a gente chama
que a gente está indo para o mercado livre de energia. E como o próprio nome diz, mercado livre é o consumidor estar livre para suas tomadas de decisão. Então, assim como ele escolhe a operadora de telefone dele, como ele consegue negociar um plano de telefone, eu quero mais internet, meu plano está caro, eu vou migrar para outra operadora. O mercado livre de energia é isso, é o consumidor estar no centro da tomada de decisão, é ele poder negociar valores de energia e ter mais autonomia em relação a isso, algo que ele não tinha há muito tempo, que a gente viveu a vida inteira ali no mercado cativo sem muita autonomia, tá, gente? E aí, quando a gente para entender como é que está o Brasil nessa situação do mercado livre de energia, esse mercado livre de energia, ele já funciona no nosso país há muitos anos. Só que antes, ele era somente para um grupo que gastava muita quantidade de energia, muita luz. E cada vez mais, agora, novos consumidores vão estar aptos a migrar para o mercado livre de energia. E é essa janela de oportunidade que a gente está vivendo e que a gente vive uma única vez. Porque depois que a gente se torna livre, o mercado já abriu e as empresas ali, elas já estão captando os clientes e fomentando ali suas expansões. Então, em 2024, houve uma abertura muito importante dentro do mercado livre de energia. Todos os consumidores da média e alta tensão se tornaram aptos para migrar para o mercado livre, independente do valor da sua conta. Única e exclusivamente pela classificação dela, ele já está apto para fazer essa migração. E como é que a gente sabe se o consumidor ele é da média e alta tensão e tudo mais? Através da conta e também se o cliente hoje ele tem um transformador próprio. Vocês já devem ter visto na rua aqueles mercados que a gente passa, tem um transformador, tem um poste dentro do terreno, ou quando tu passa por prédios que tem aquele perigo, alta tensão. Esse público hoje ele já está apto para migrar para o mercado livre de energia e eles já têm acesso a um valor de energia mais barato, eles já têm mais autonomia, eles conseguem negociar. O que está acontecendo? Essa abertura ela vai chegar também para o grupo B, que é a baixa tensão, que é praticamente hoje são comércios, residências, o que vocês conhecem. Só que essa abertura ela ainda não aconteceu. Ela vai acontecer nos próximos anos. Então, esse ano de 2026, o grupo B3, que são os comércios, eles já vão poder também estar aptos para o mercado livre de energia. E 2027 até 2030 vai chegar para as residências também. Então, gente, esse momento, ele é muito único em relação ao que a gente está vivendo na energia aqui no Brasil. E é isso aqui que eu quero que vocês entendam. Essa janela de oportunidades, essas aberturas, elas acontecem uma única vez em cada país. E a gente está vivendo isso hoje aqui no Brasil. E se vocês me perguntarem, Manu, mas a iGreen ela já atende comércios e residências? Sim, nós já atendemos com um serviço um pouco diferente. Porque a iGreen ela entendeu que a empresa que se antecipa à abertura é a empresa que vai dominar esse mercado. A mesma coisa que a Vivo, que a Claro fez nos anos 2000, que se anteciparam, que começaram a construir antenas para tudo quanto é lado, é o que a iGreen Energy está fazendo hoje. Então, hoje a gente já tem uma força de vendas muito forte para também esse público, para a gente já ir criando relacionamento com os clientes. Para quando houver a abertura total, a nossa empresa já está muito bem posicionada e os clientes já conhecerem a nossa estrutura e a excelência do nosso atendimento. Então, isso é muito forte, tá? E quando a gente para entender tudo isso, é isso que eu estou falando para vocês. Hoje a iGreen ela já é a empresa mais bem preparada para liderar essa transição energética que a gente está vivendo. Então, essa transição, ela vai acontecer uma única vez. E essa é a oportunidade que a gente vai ter aqui. É essa oportunidade que a gente tem de estar empreendendo junto com a empresa e estar aproveitando desse momento. Então, gente, isso é muito, muito forte. A gente tem um mercado assim aberto de muitas possibilidades para a gente estar trabalhando. E hoje, com tecnologia, estrutura e tudo mais, a iGreen ela já se consolidou com a plataforma e com uma empresa mais bem preparada para liderar essa transição energética. Quando a gente para entender onde é que está o Brasil no ranking mundial em relação a essa abertura de mercado livre, a gente vê que o Brasil ele está crescendo, a gente está aumentando e fomentando
esse negócio, porque é algo que vai ser inevitável, que nem eu comentei. Daqui a um tempo, a gente não vai ter mais a conta de luz como a gente tem hoje. Os consumidores eles vão ser obrigados a escolher um fornecedor de energia. Grava isso. Tu não vai poder pagar a tua conta de luz para Equatorial, para CEMIG, para Celesc. Tu vai ter que escolher um fornecedor. Assim como hoje, para tu ter um telefone, tu tem que escolher uma operadora, senão tu não vai fazer ligação, não vai funcionar o teu telefone. Com a conta de luz, tu vai ter que escolher um fornecedor de energia. E é isso que está acontecendo. E isso já acontece em mais de 50 países no mundo. Então, é algo assim que a Europa ela já vive há mais de 30 anos. Os Estados Unidos também chegou a vez da gente viver isso aqui no Brasil. Então, a gente está crescendo, é um mercado de extrema expansão. Se vocês pesquisarem no Google Mercado Livre de Energia, vocês vão ver 70% de aumento de procura. Então, é algo que a gente está vivendo hoje no Brasil, que as empresas elas estão migrando para este novo modelo. Então, isso é muito forte, tá, gente? E a iGreen, onde é que ela se encontra nisso tudo? Qual é a possibilidade de mercado que a gente tem para a gente trabalhar dentro desse negócio? Vamos lá. A iGreen hoje ela tem 4 anos. No primeiro ano da empresa, ela captou 30 mil clientes. Pô, ela já foi surreal em relação a todas as outras empresas. Tanto é que ela chamou a atenção de grandes empresas hoje que estão por trás da nossa operação. Isso é inegociável, assim, o que a gente fez, nenhuma outra empresa conseguiu fazer, essa captação de clientes muito forte. No segundo ano, nós fechamos o ano com 80 mil clientes. 2024, 250 mil e 2025 com 500 mil clientes. A gente atingiu esse marco histórico em 2025. Só que, gente, a gente está falando de um mercado que são mais de 101 milhões de contas de luz. Então, a iGreen ali com seus 500 mil clientes, a gente ainda tem muito mercado, muita possibilidade para a gente estar alavancando aí. E é essa curva aqui que eu quero que vocês entendam. A gente vai passar a viver nos próximos anos uma curva exponencial. Porque assim, de 500 mil, a gente vai ir para 2 milhões de clientes agora em 2026. Então, quem tomar a decisão de começar esse negócio com a gente, fazer parte disso, vai estar podendo aproveitar dessa expansão junto com a empresa. E assim, a gente tem muita possibilidade, gente, que nem eu falei de novo, olha a quantidade de clientes que daqui a uns anos eles vão escolher o seu fornecedor de energia. E você pode ser o corretor de energia da sua cidade, que as pessoas vão lembrar. Não, eu vou falar com o Fernando. O Fernando, ele atende ali, ele vai me atender em relação à questão da energia. Então, isso aqui é muito forte. Nos próximos anos, isso aqui vai se tornar muito comum. Assim como eu falei, como já funciona nos outros países, vai acontecer isso no Brasil. Isso é algo inevitável. Não é se a iGreen quiser, se não sei o que, vai acontecer. Você pode fazer parte desse movimento ou não, mas essa migração, os clientes escolheram um fornecedor de energia, eles vão acontecer nos próximos anos. E foi isso que eu entendi. Eu falei, olha, se as pessoas elas vão fazer essas escolhas nos próximos tempos, que seja eu a pessoa que vou levar isso, vou levar o nosso serviço, vou levar essa possibilidade para os clientes e ainda construir uma renda recorrente, né? Que nem é o objetivo aqui desse vídeo, mas convenhamos, se eu sei que milhões de clientes nos próximos tempos vão estar escolhendo ser fornecedor de energia, alguns eles vão estar na minha carteira e eu vou estar ali ganhando todos os meses quando esse cliente estiver pagando a sua conta de luz. Então isso é muito forte. Depois que houver essa migração, os clientes eles já vão estar no Mercado Livre, eles já vão ter seu fornecedor. Enfim, a iGreen já vai ter milhões de clientes ali na sua base, tá, gente? E aí, o mais interessante é que a iGreen ela criou uma ferramenta. Olha o poder disso. É uma ferramenta que nos permite acompanhar essa nossa evolução, de como é que está essa captação dos clientes. Então, assim como eu comentei, hoje são 101 milhões de instalações. Esse dado é um dado pela ANEEL, tá? Agência Nacional de Energia Elétrica aqui do Brasil. E dessas 101, a iGreen ela já tem mais de 500 mil clientes, né? Ali tá 537. Provavelmente, se você acessar esse site hoje, já vai estar um número maior do que o que eu tirei aqui quando eu fiz esse print, tá? Mas a gente vai acompanhando dia a dia aqui esse aumento de clientes ali, a possibilidade que a gente tem. E por mais que a gente já tenha muitos, quando a gente para olhar
uma penetração que não é nem de 1%, é 0,5% em relação a todo o potencial de mercado que a gente tem aí para os próximos anos. E aí o mais interessante, gente, é que essa ferramenta a gente consegue ver estado por estado e cidade por cidade. A gente consegue ver quantos clientes tem em cada cidade do Brasil e a possibilidade que a gente tem de captação nessas regiões. Então, se tu tem curiosidade de saber como é que é na tua cidade, já aproveita aqui, entra em contato com a gente que eu consigo te mandar ali para tu ver o que dá para você trabalhar aí na sua região, quais são as campanhas, o que a iGreen ela tá fomentando aí para a gente estar crescendo aí no nosso negócio. Então, isso aqui é muito legal, a gente tem acesso e eu consigo passar ali as informações para vocês. Nosso WhatsApp ele está aqui na descrição desse vídeo e também no nosso canal você consegue entrar em contato com a gente para a gente passar aqui para você que está assistindo. E quando a gente para, gente, para olhar esse mercado, mas será que isso vai dar certo? Será que eles vão ter esses milhões de clientes que eles estão fazendo? Será que isso é marketing? Pessoal, quando a gente para olhar o mercado fora do Brasil e empresas que fizeram isso no mesmo segmento, com o mesmo modelo de negócio que a gente e que hoje prosperam até hoje, tem faturamento crescendo sólido, é algo inevitável do que vai acontecer com a iGreen também, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Existe uma empresa no Reino Unido chamada Utility Warehouse. Se vocês pesquisarem, essa empresa ela oferece o mesmo serviço que a iGreen, que é a economia na conta de luz, os clientes migraram lá para o mercado livre de energia e tudo mais, tá? E eles também trabalham no mesmo modelo que a gente atua, como licenciado autorizado, baseado ali no marketing. Então, essa empresa hoje, ela tem 5% do mercado lá do Reino Unido. E ela fatura seus bilhões de reais lá por ano, tá, gente? E aí, se a gente para olhar como é que seria se a iGreen ela ficasse com 5% do mercado também aqui no Brasil. Ó, no Brasil movimenta 400 bilhões por ano no ramo de energia. Se a iGreen ela tiver 5%, cara, 5, só 5, a gente vai estar falando de uma empresa que fatura 20 bilhões por ano. A gente vai ser uma empresa bilionária já com 5%. E aí a gente vai faturar 1,6 bilhões por mês e vamos ter uma média ali de 4,4 milhões de clientes. Hoje nós temos apenas ali os 500 mil que eu comentei, tá? Só que, gente, vamos lá, né? Se a gente tiver 5% do mercado, quantas pessoas a gente teria em cada nível de graduação aqui dentro do negócio da iGreen? E aí vamos falar somente ali, ó, do nível de acionista, que é um nível que mais desejado aqui dentro da empresa, que tu já começa a ter tua liberdade financeira, enfim, tu consegue trabalhar já somente com o negócio da iGreen com tranquilidade. Se a empresa tiver 5%, nós vamos ter uma média de 450 acionistas dentro do nosso negócio. E eu não sei se tu sabe quantos tem hoje, mas eu sei, né? Eu tô entre esses números. Mas hoje, dentro da empresa, nós não temos 40 acionistas. Então, tem 410 vagas para quem tomar a decisão e decidir empreender com a gente nesse negócio. Tem muita possibilidade, e isso a gente está falando num cenário totalmente pessimista, que seria ter 5% de mercado, tá? Então, se a gente para olhar hoje, o que a gente já tem de market share no mercado livre de energia com a Comerc, que é a empresa dona da iGreen, hoje a gente já tem 17% de mercado, tá? Então, se a gente fizer uma projeção assim, saudável, pé no chão, de também pegar 17%, só 17%, só manter o que a gente já tem, a gente vai estar falando que a gente vai ter um faturamento de 68 bilhões por ano, 5,6 bilhões por mês. E aí a gente já está falando de uma média de 15 milhões de clientes. E assim, sendo bem sincera, de tudo que eu tenho pesquisado, me envolvido com o negócio da iGreen, eu tenho certeza de que a gente vai ter
muito mais do que esses 17%. Se a gente fala ali do grupo B hoje, o que a gente já está traçando em relação a todas as outras empresas, a gente já tem um market share aí bem maior. Então, assim, de verdade, eu não quero nem imaginar quantos milhões de clientes nós vamos ter nos próximos anos. Isso é algo assim, gente, inevitável, vai acontecer. Você que vai assistir esse vídeo daqui a uns anos, você vai lembrar do que eu tô falando hoje aqui. Espere para ver, tá? E aí, obviamente, né, se a gente já pegar 17%, se já tiver esse faturamento bilionário, a gente vai ter mais de 1.000 acionistas, né, 1.600 acionistas aí dentro do nosso negócio. Muitas pessoas transformando as suas vidas com esse negócio, com a iGreen Energy. E eu posso dizer, eu até compartilhei no meu Instagram esses dias, de fato, nós estamos conquistando coisas que a gente nunca tinha imaginado através dessa empresa, desse negócio. Além de todo o ganho financeiro, a gente tem muito mais liberdade de tempo, qualidade de vida com a nossa família. E toda vez que eu falo isso, eu me emociono de verdade, porque eu sei que tem muitas outras pessoas que vão assistir esse vídeo que também vão estar podendo transformar a sua realidade através desse negócio. Com muito trabalho, com muita dedicação, mas eu posso te dizer, o preço ele é proporcional ao prêmio e vai valer muito a pena se você tomar a decisão de empreender aqui junto conosco e trabalhar de maneira profissional, porque eu tenho certeza que você também vai colher resultados e a gente tem aí muitas possibilidades para você também se tornar nos próximos anos os novos acionistas aqui da empresa e conquistar a sua liberdade financeira. E da minha parte, no vídeo de hoje, eu não queria fazer um vídeo tão longo, mas eu sei que eu quis trazer bastante informação. Era isso. Se vocês quiserem também nos acompanhar nas redes sociais, o Instagram que eu e meu marido a gente utiliza é o @comunicaigreen. Lá também tem os nossos perfis pessoais para vocês acompanharem essa nossa trajetória, para vocês verem que não é só aqui a gente compartilhando e falando. Lá a gente mostra na prática o dia a dia do trabalho, o que a gente faz para também colher os resultados, as viagens que a gente acaba fazendo com a iGreen. Então, eu espero que contribua aí para você, para sua tomada de decisão. Qualquer dúvida, qualquer decisão, assim, pode nos chamar, nós vamos estar aqui à disposição. Vai ser um prazer ajudar você nessa jornada aí conosco. Até mais!